Sabe qual que é um diferencial do nosso editorial, do nosso canal aqui? É que às vezes a gente quer pautar pela verdade. E a verdade, às vezes, ela é muito saborosa quando ela te agrada. Mas ela é bem amarga e dolorida quando você sabe que aquela verdade, às vezes, não é aquilo que você queria ouvir. Mas sabe, tem uma frase do Renato Russo, Legião Urbana, que diz assim: eu descobri, você gosta mesmo de mim, se arriscando a me perder assim ao me explicar o que eu não quero ouvir. E às vezes é preciso a gente fazer isso. E aí, hoje, criticar o PL, que é um dos poucos partidos que se diz: eu sou oposição ao governo que está aí. Então, se você não gosta do Lula, se você é contrário ao Lula, a única coisa que você tem para se apegar hoje é o PL, o partido do Bolsonaro. E aí, aparece um cara que tece críticas ao PL, esse cara é um malvadão. E hoje eu vou criticar o PL. Eu vou criticar uma postura aqui. Na verdade, eu vou criticar políticos como um todo, porque você precisa abrir a mente, tá? Então, muito foco nessa hora, só assiste. Aí no final, você vai colocar: não, eu concordo com você, ou eu discordo, e o porquê você discorda. E aí, você deixa o seu parecer aqui. Combinado? Tamo junto? Tá? Beleza, vamos lá. Doa quem doer, vamos começar com a matéria. Vamos lembrar das emendas secretas, que eu criticava muito, e que deputados da base Bolsonaro já estavam gostando demais disso. Eu mesmo conheço deputado que despejou aí milhões e milhões no seu reduto eleitoral do PL, partido Bolsonaro, nessa eleição para se reeleger. Então, se eu era contrário às emendas eleitorais durante a gestão Bolsonaro, eu não vou ser agora contrário ao Lula? Pois é. E aí o PL, ele surge como o partido que vai fazer oposição ao Lula. E se ele é oposição ao Lula, ele não podia, em momento algum, alinhar com postura ou com práticas até nefastas como as emendas secretas. Mas olha só essa matéria do UOL aqui, que é muito interessante e a gente tem que abrir os olhos para ela. Deputados do PL que votaram com o governo receberam 149 milhões em emendas. Do PL que votaram com o governo, tá? Para aprovar as pautas do governo. Chamados de emendistas pela ala bolsonarista raiz do PL, os deputados do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que votaram favoravelmente as propostas econômicas prioritárias do governo Lula, receberam em 6 meses, ao menos, é só essa bagatela aqui, gente, 149 milhões em emendas parlamentares. O montante é maior, por exemplo, que os valores recebidos pela bancada do PSB, que é o partido do Alckmin, que integra a base aliada de Lula. Dos 15 deputados, 12 votaram a favor do projeto do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária. Entre eles, 6 ganharam emendas que somam mais de 81 milhões de reais. Isso aqui é realidade, é fato, aconteceu. Não é uma conjectura, não é uma ilusão. Na minha visão, retirar o teto de gastos. E aqui que está falando para você alguém do segmento econômico, da área econômica. Retirar o teto de gastos para colocar o arcabouço fiscal é vender sua alma para o diabo. Desculpa, mas isso é um absurdo. E aí, o Valdemar da Costa Neto criticou, tá? Criticou, mas não acho justo. Matéria Hora Brasília. Sem autorização de Valdemar, parlamentares do PL receberam emendas de Lula. O problema não é só receber as emendas do Lula, é receber em troca de voto de algo que não é bom para o Brasil. Emendas do relator favoreceram parlamentares, especialmente da base do governo Lula, no Congresso, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter proibido tais emendas. 10,6 bilhões de reais permaneceram pendentes de pagamento em 2023, segundo publicação do site Metrópolis. E aí o Valdemar veio e deu aquela boa criticada, mas não podiam ter recebido, votaram na base do Lula. O negócio é que a gente sabe muito bem que o Valdemar sempre soube de tudo isso e o Valdemar sabe o quanto esse dinheiro é importante para esses políticos. Então, deixa lá, né? Não vai te atrapalhar com a sua base, você não é um cara das redes.
você não está tão fiscalizado. Afinal, tem um monte de deputado aí do PL que se elegeu falando eu sou patriota, e depois que entrou lá, é petista, faz tudo que o governo Lula quer. Então, essa é a crítica. E aí você concorda ou não? Porque eu acho o seguinte, se você tem uma pauta como tirar o teto de gastos para votar o arcabouço fiscal, ou votar uma reforma tributária que ainda não foi madura, em troca de emenda, peraí, algo de errado não está certo nessa história. Mas não para por aí. Agora nós vamos para outro lado da ala aqui do PL. Vamos falar do Flávio Dino. Meu Deus, eu vou ser sincero com vocês. O Flávio Dino, ele é uma figura polêmica, muito polêmica do cenário político brasileiro. E aí, não sou eu que estou falando, é o próprio Metrópolis que dizia isso, o Flávio Dino é considerado o mais ineficiente do governo Lula, segundo pesquisas, ou seja, durante pesquisas o pessoal acha que o Dino está pouco eficiente. Há poucos dias saiu uma matéria de que a apreensão de drogas despencou 30%. 30%. Então, é um cara das redes sociais, é um cara que fica ali fazendo postagem em cima das redes sociais e está cotado para ir para o Supremo Tribunal Federal. E aí, olha só essa matéria do Metrópolis. Valdemar da Costa Neto, tá, depois de ter declarado apoio para o Dino e tal, se reuniu com o Dino antes de declarar apoio a ministro do STF. Ministro no STF. Encontro entre Valdemar da Costa Neto e Flávio Dino não foi registrado na agenda do ministro da Justiça, que é cotado para integrar o STF. E o Valdemar da Costa Neto foi com o líder do governo, tá? Se encontrou junto com o líder do governo na Câmara, do PL na Câmara, e ele disse o seguinte, eu pedi a agenda, chamei o presidente Valdemar para ir comigo, o assunto era segurança pública do Rio de Janeiro. É sério? Então se era um assunto de segurança pública, ia estar constando na agenda do Flávio Dino, né? Ia estar constando. E outra questão, se essa matéria que não fosse veiculada pelo Metrópolis, ninguém ia estar sabendo. O que acontece? Vamos repetir aqui o que aconteceu. O Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista à CNN. E na entrevista ele falou, olha, se o Flávio Dino for cotado e tiver os requisitos jurídicos, o que tem, eu apoio. Pouco depois, começou a chumbar críticas ao Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro veio para apagar o fogo. E falou, não, Flávio Dino está descartado, fora de hipótese. Qualquer possibilidade menor não dá. Flávio Dino não. E eu concordo com o Bolsonaro, tá? Eu acho um absurdo colocar mais um político dentro do STF. E aí, colocar um político dentro do STF. E aí, logo depois, sai essa matéria aqui do Igor Gadelha dizendo, peraí não, o Valdemar da Costa Neto já até reuniu com o Valdemar. E aí, por que eu tô falando com vocês? Porque a mesma discussão entre o Valdemar, entre perdão, e o Dino, né, do apoio do PL pro Dino, já aconteceu com o Zanin. E no Zanin, no caso do Zanin, aconteceu críticas. Por quê? Porque é o advogado do Lula. É lógico que numa possível ação, ele é anti-Lava Jato. Ele vai massacrar ainda mais a Lava Jato. Ele vai defender o Lula, ele vai apoiar o Lula. Mas mesmo assim, o PL deu apoio pro Zanin. O que foi até uma grata surpresa, tá? Porque o Zanin teve alguns votos que foi bom, teve alguns votos que foram interessantes, sabe? Ele que falou, não, eu sou evangélico, eu vou votar contra aborto, essas coisas. Ele se declarou durante a entrevista, inclusive a Damares falou isso. E muita gente duvidou, mas acabou que foi, ainda deu. Agora o Flávio Dino, ele não tem nada dessas pautas, mas não tem absolutamente nada. Tem gente que até defende o Flávio Dino, fala, não, queria ver o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, qual que vão mandar mais lá dentro, qual que vai ser pior, né? Mas enfim, o PL declarar apoio ao Flávio Dino, gente, tá aí, né? Você apoia o Flávio Dino? Hoje eu estou te elegendo, você que está me acompanhando, a um parlamentar honorário de um voto só, o meu, para você definir. O partido te pediu, você apoia o Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal ou não? Coloca no comentário que eu quero saber,
tá? Então, agora chegando ao fim desses dois temas aqui, eu quero a sua opinião. Você concorda comigo que os deputados que são oposição à base do Lula não devem receber emendas e que se eles são oposição, eles estão votando pelo dinheiro, pelas emendas e não pela convicção? Então eu sou contra esses parlamentares que se dizem oposição receber emendas do Lula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou contra o PL, que se diz oposição, colocar o Flávio Dino, que tem uma sanha autoritária já com menos poder que é o Ministério da Justiça. Imagina com os poderes do Supremo na mão dele. Imagina com os poderes do Alexandre de Moraes na mão do Flávio Dino. E aí? O que você me diz? Tô criticando certo ou tô criticando errado? Aí é com você, tá? Aí é com você. Bora lá. Última matéria que eu vou tratar nesse editorial aqui, para não ficar muito extenso. Domingão você tem que descansar, né? Amanhã é segunda. Vamos ralar, afinal, você não é da turma socialista aí. Barroso quer pautar sistema prisional em seu primeiro julgamento como presidente no STF. O ministro tomou posse na presidência da corte e planeja fazer a sessão extraordinária já na terça-feira que vem. E o primeiro voto quer ser o quê? Pautar o sistema prisional. Você sabe o que é isso? Não. Política de desencarceramento do PT. É tirar o ladrãozinho de celular, é tirar o pequeno traficante, é tirar o estelionatário, é tirar aqueles crimes que eles consideram menores, mais tranquilos, e mandar essa turma tudo pra rua. Por quê? Porque eles acham que eles estão no estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Olha, esses são maltratados na cadeia. O processo sobre o chamado estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Estão maltratados na cadeia. Então, se alguém te perguntar o que é o estado de coisa inconstitucional? Não, o Estado está maltratando os presos na cadeia. Por que o Barroso não pega primeiro a política do SUS, hein? Tem gente maltratada na fila do SUS? Vai julgar isso primeiro? Primeiro isso, depois política de desencarceramento. E aí, alguns critérios, inclusive, que já são balizados, desde 2015 essa discussão, e eles estão tentando emplacar agora. Mas olha só, quais que são as medidas? Isso aqui é a decisão liminar do Marco Aurélio. Olha só, o que eles querem? Determinar a juízes e tribunais que expliquem por que mantiveram as prisões preventivas, no lugar de medidas alternativas. Ou seja, o juiz agora, quando ele vai manter a prisão preventiva do cara, ele vai ter que explicar muito bem o porquê que ele não aplicou outra medida alternativa, uma tornozeleira, um pagamento de uma multazinha, alguma coisa. Ele quer determinar que juízes e tribunais considerem o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro quando vão decretar as prisões. Ou seja, o cara é criminoso? É. O cara é perigoso? É, mas o estado está dramático, ou seja, a carceragem está dramática, não vai ser um hotel de luxo para ele? Não. Então deixa esse cara solto. Que juízes estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão. O relator ainda determinou que o governo federal elabore em 3 meses, só 3 meses, um plano nacional para superar em no máximo 3 anos o estado de coisa inconstitucional. E aí, as balizas. Redução da superlotação dos presídios. Como? Construindo mais presídios? Como? Colocando uns presídios mais humanizados? Não, pondo preso na rua. Diminuição do número de presos provisórios. Como? Aumentando a infraestrutura? Não, não prendendo o cara que tentou matar a esposa. Não prendendo o cara que deu um safanão na pobre da mulher que não tem pra onde ir, tem que aguentar aquele vagabundo lá. É isso. Adequação dos presídios a parâmetros mínimos de espaço, salubridade, condições de higiene, segurança, lotação. Vão querer colocar televisão, Ultra HD nas salas, sauna, jacuzzi, é mais isso também. Separação de pessoas a partir de critérios como gênero, idade, situação processual e natureza do crime. Isso eu concordo, tá? Garantia de assistência material, de segurança, alimentação inadequada, de ajuda, acesso à justiça. Vamos lá, contratação de capacitação de pessoal para atuar nos presídios, eliminação de tortura, maus tratos, aplicação de penalidade sem o devido processo legal. Isso aqui vai se aplicar ao STF também? Vai, né? Será? Tratamento adequado considerados os grupos vulneráveis, como mulheres e população LGBTQIA+. Tá bom, isso concordo também. Mas assim, dentre as suas primeiras medidas,
é a política do desencarceramento que o PT sempre defendeu. É tudo. Então, tudo aquilo, vocês repararam que tudo aquilo que o PT defende, sindicato, vamos votar. Aborto, vamos votar. Drogas, vamos votar. Ah, desencarceramento, vamos votar. Ou você não percebe que é uma política de esquerda do executivo sendo implementada pelo judiciário? Bingo, tá? Bingo. E falar isso aqui que eu tô falando é falar o óbvio para vocês. Essa é a agenda que o Supremo Tribunal Federal vem implementando. E aí daqui a pouco a gente chega num estado de coisas em que, sabe, o ladrão vai chegar, vai entrar dentro da sua casa, vai dar um tapa na sua cara e se você ofender ele, você vai preso. Pois é. Brasil, Brasil, né? Fazer o quê? Mas não dá pra desistir disso aqui, não. É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.